O Benfica publicou hoje um vídeo no qual fez questão de mostrar Richard Rios ao lado de José Mourinho. Os dois interagem logo nos primeiros segundos do vídeo, com o treinador do Benfica a ter um cumprimento especial para com o médio colombiano. Esta partilha do Benfica acontece depois de se ter instalado uma polémica nas redes sociais relacionada com a entrega da braçadeira de capitão ao reforço do verão. O vídeo, publicado hoje pelo Benfica, mostra a continuação da preparação para o clássico com o Porto, agendado para a próxima quarta-feira à noite no Estádio do Dragão. Muitos adeptos do Benfica estão a mostrar-se revoltados com o facto de Richard Rios ter terminado o jogo frente ao Braga nas meias finais da Taça da Liga como capitão. Isto depois da expulsão de Otamendi. O médio colombiano foi quem usou a braçadeira nos instantes finais no jogo, em Leiria, logo após Otamendi ter deixado o relevado. Mesmo com outros jogadores que estavam há mais tempo no clube, em campo, nessa altura, como por exemplo Pavlidis e Tomás Araújo, a decisão da equipa técnica do Benfica foi entregar a braçadeira de capitão a Richard Rios. Isto tem dado que falar nas redes sociais, com vários benfiquistas indignados com esta decisão do Clube da Luz. Nomeou Rios como capitão, tendo em conta que o médio de 25 anos está longe de agradar os adeptos e teve já alguns episódios que marcaram pela negativa, como por exemplo a ida ao Festival Sol da Caparica na véspera do jogo com o Estrela da Amadora. Apesar de tudo isto e com Otamendi indisponível para o jogo com o Futebol Clube do Porto, fica também a dúvida de quem será o capitão no clássico. Mas o Benfica tem 3 reforços em vista para abanar o balneário. Segundo avança o Correio da Manhã de hoje, José Mourinho desespera por extremos que possam preencher as lacunas do plantel e aumentar a concorrência na posição. Essa é a grande pretensão do treinador do Benfica, trazer reforços que possam ter impacto positivo no balneário do Clube da Luz, depois do plantel ter sido arrasado por José Mourinho na eliminação da Taça da Liga e antes do clássico, o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Rafa Silva, Wesley e André Luiz estão entre aqueles que estão a ser negociados e os processos estão de facto bem encaminhados. Além disso, Mourinho exigiu ao plantel que não cometa os mesmos erros que se sucederam frente ao Sporting de Braga na primeira derrota a nível interno. Como tal, o clássico será a prova de fogo para alguns jogadores convencerem Mourinho de que merecem a titularidade. A imprensa turca diz que o Beşiktaş ficou chateado com uma alegada proposta oficial do Benfica por Rafa. Segundo o conhecido jornal de Istambul Fanatik, o clube turco decidiu congelar as negociações para a venda de Rafa. De acordo com esta notícia, o Benfica fez uma nova proposta nas últimas horas pelo avançado português. O Benfica terá subido a parada depois de já ter oferecido 3 milhões por Rafa Silva. Agora, a proposta é de 5 milhões de euros. No entanto, esse valor ainda está distante daquilo que o Beşiktaş pretende. O clube turco exige 10 milhões para libertar Rafa e diz que o jogador tem de abdicar de todos os prémios e salários a que tinha direito até ao fim do contrato. Além disso, o Fanatic adianta também que o Beşiktaş terá dado por terminadas estas negociações. A contratação de André Luiz para o Benfica está mais próxima de se concretizar. Isto porque o Rio Ave já arranjou um substituto para o extremo brasileiro. Os vilacondenses escolheram Diogo Bezerra para colmatar uma eventual saída de André Luiz para a Luz. Trata-se de um jogador brasileiro que pertence aos sérvios do OFK. O Benfica tenta finalizar a contratação de André Luiz, mas os dirigentes do Rio Ave insistem nos 15 milhões de euros, valor proibitivo para o Clube da Luz. A cumprir a segunda época, em Vila do Conde, o extremo de 23 anos soma 7 golos e 5 assistências pelo Rio Ave. Rui Costa fecha a porta à saída de Dedić para o Manchester City. Segundo o jornal O Jogo, o presidente do Benfica não quer perder o lateral direito bósnio no imediato, apesar do interesse do clube treinado por Pep Guardiola. O Jogo diz também que nenhuma abordagem foi feita por Dedić, jogador que chegou ao Benfica no início da época a troco de 12 milhões de euros. O Manchester City tem acompanhado a evolução do internacional bósnio, bem como outros tubarões europeus. Ainda assim, Dedić está blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros.
e apesar do Benfica não estar aberto a deixar sair o jogador. Existe a possibilidade do Manchester City bater o valor da cláusula, uma vez que está à procura de reforçar a posição de lateral direito no plantel. Sheldrup está muito perto de deixar o Benfica e assinar pelo Parma, mas surgiram, entretanto, novos clubes interessados. Segundo um jornalista italiano, a mudança para a Itália está próxima e as negociações estão já muito avançadas. O clube italiano avançou com uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas nesta altura o West Ham, de Nuno Espírito Santo, e a Roma estão bem colocados para negociar o jogador. O clube inglês está a atravessar uma má fase, desportivamente, e pretende reforçar as opções ofensivas. Recorde que Sheldrup tem sido cada vez menos utilizado por José Mourinho e, nesse sentido, o extremo português está à procura de sair para ter mais tempo de jogo. Entretanto, destaque também para António Silva, que vai estar pronto para jogar com o Futebol Clube do Porto na próxima quarta-feira. O jornal Record avança que o defesa central de 22 anos vai estar nas opções de José Mourinho para o Clássico a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Caso não haja nenhum retrocesso, a lesão de António Silva, que o afastou do jogo frente ao Estoril para o campeonato e das meias finais da Final Four da Taça da Liga, é recuperável. António Silva já esteve no relevado, juntamente com os colegas, na segunda-feira, tendo realizado treino condicionado, o que mostra que o problema físico não é alarmante. O defesa realizou apenas remates com a perna esquerda para proteger o uso do pé dominante. Esta é uma notícia boa para José Mourinho, que enfrenta limitações na defesa do Benfica depois da expulsão de Otamendi. O plantel do Benfica aceitou as críticas feitas por José Mourinho após a derrota com o Braga para a Taça da Liga. O treinador fez questão de se reunir com os jogadores no Seixal e, segundo apurou o jornal Record, as críticas foram entendidas e aceitas por todos. A situação que o Benfica atravessa desilude todos e, por isso, o tom crítico com que José Mourinho falou não belisca as relações. Ao contrário do que aconteceu logo após o fim do jogo com o Braga, os jogadores do Benfica responderam, apesar do discurso ter sido duro e crítico, tal como aconteceu também no Estádio da Luz. E antes de avançarmos para o Sporting, recordo que nesta edição do Mercado Now temos na nossa companhia também o Vítor Pinto e vai haver revelações relativamente a Richard Rios e a toda a polémica sobre ser capitão do Benfica. Para já, o Benfica e o Sporting podem entrar em disputa para reservar Ruben Amorim como futuro treinador. De acordo com o jornal Correio da Manhã, dirigentes do Benfica e Sporting encaram Amorim como o homem certo, caso, num futuro a médio prazo, seja necessário mudar de treinador. Apesar disso, Rui Costa e Frederico Varandas estão por agora decididos a manter José Mourinho e Rui Borges como treinadores das respectivas equipas. Depois de ter sido despedido do Manchester United, Ruben Amorim planeia prosseguir a carreira no estrangeiro. Mas em Alvalade e na Luz, há quem entenda que é benéfico reservar o regresso do treinador a Portugal. Há também receio de que o Futebol Clube do Porto entre na corrida por Amorim, caso Farioli deixe o clube. Isto devido à relação próxima de André Vilas-Boas com Antero Henrique, cunhado de Ruben Amorim. Rui Borges falou ao plantel do Sporting no regresso aos treinos e apelou ao espírito de sacrifício. Esta é uma notícia exclusiva do jornal Record que conta que o treinador de 44 anos teve um discurso objetivo e claro quando se dirigiu aos jogadores. De olhos postos já no jogo com o Casa Pia, Rui Borges pediu ao plantel que virasse a página, tendo em conta o empate com o Gil Vicente e a eliminação na Final Four da Taça da Liga. Rui Borges, no fundo, espera que a equipa apareça de cabeça limpa e alma renovada, colocando para trás das costas o mau momento recente da equipa. Além disso, Rui Borges alertou também que o mês de janeiro vai ser para bravos e aproveitou para encorajar os jogadores. Depois de ter sido operado ao maxilar, Eduardo Quaresma só pode ingerir líquidos. O central do Sporting já se encontra no processo de recuperação após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica que durou 4 horas. Recorde que Quaresma sofreu um forte traumatismo na cara na sequência de um choque com o SAMU na derrota do Sporting com o Vitória de Guimarães. Segundo apurou o jornal Record, nas próximas 3 semanas, pelo menos,
O defesa vai recuperar da operação antes de poder voltar aos trabalhos na academia. Para já, só pode ingerir líquidos, pelo que os médicos do Sporting elaboraram um plano alimentar rigoroso. Faé já não treina pelo Granada em Espanha e deve chegar ao Sporting nos próximos dias. Está assim confirmado aquilo que noticiámos ontem. Recordo que divulgámos imagens de Faé sair uma última vez do centro de treinos do Granada. O extremo de 22 anos segue para Lisboa depois de assistir amanhã ao jogo frente ao Castellón, mesmo não jogando. Os dirigentes do Sporting fizeram questão de que o extremo viajasse imediatamente para Lisboa. No entanto, Faé quer ainda despedir-se dos adeptos do Granada. No início da próxima semana vai então realizar os exames médicos habituais. Vai ainda assinar com o Sporting até 2030. Custa 6,5 milhões de euros, mais 10% de uma futura venda. O Sporting está à procura de colocar Alisson noutro clube português por empréstimo. Com as contratações de Luís Guilherme e Faé, que se juntam a Trincão, Jani Catamo e Pote, Alisson perde espaço na equipa de Rui Borges. Ao que tudo indica, até Flávio Gonçalves terá ultrapassado o brasileiro na hierarquia do plantel. Nesse sentido, o Sporting está a avaliar a hipótese de emprestar Alisson para que o extremo possa continuar a evoluir. A ideia é que seja cedido a um clube da Primeira Liga Portuguesa. Apesar de ter participado em 26 jogos na equipa principal, Alisson soma apenas 660 minutos, ou seja, tem uma média de 25 minutos por jogo. Jani Catamo já está de regresso aos treinos do Sporting. Depois da participação na Taça das Nações Africanas ao serviço de Moçambique, o extremo já esteve às ordens de Rui Borges no treino de ontem. Catamo esteve presente nos 4 jogos da seleção moçambicana na CAN. Recordo que Moçambique acabou por ser eliminado nos oitavos de final da prova com uma derrota pesada por 4-0 frente à Nigéria. Entretanto, Zeno Debast continua sem fazer treino, o relevado. O internacional belga lesionou-se no joelho esquerdo no jogo da Champions frente ao Marselha em outubro. Tem estado desde então a fazer trabalho de recuperação, mas segundo apurou o jornal Record, vai estar pronto para o jogo frente ao Casa Pia no dia 16 de janeiro, a contar para o campeonato. Yulman deixou muitos elogios ao compatriota Viktor Froholt. Em declarações à Associação de Futebolistas Profissionais da Dinamarca, o capitão do Sporting disse que Froholt tem um ritmo muito elevado e que joga rápido. Yulman revela mesmo que na seleção dinamarquesa a equipa gosta de contar com o Viktor Froholt pelo espaço que o médio do Porto consegue ocupar em campo. Froholt, recordo, foi galardoado com o prémio de talento do ano da Dinamarca em dezembro. Tem estado em grande destaque na equipa do Futebol Clube do Porto. É titular indiscutível para Francesco Farioli, tem já 25 jogos, com 3 golos marcados e 4 assistências. André Vilas-Boas avisa que vai tentar segurar Froholt no Porto o máximo tempo possível. Em entrevista à Associação de Futebolistas Dinamarqueses, o presidente portista realça que a permanência de jogadores como Froholt é essencial para que a equipa conquiste títulos. Além disso, considera que ficar no Futebol Clube do Porto durante algumas épocas e conquistar títulos será sempre bom para o jovem médio. Vilas-Boas diz que Froholt dá sinais de que pode vir a ser um grande jogador e que, se continuar nesta trajetória, poderá vir a ser um dos melhores. De resto, o líder portista elogia a energia do jogador, de Froholt, diz que é um número 8 que cobre o campo todo e que se enquadra na filosofia do Futebol Clube do Porto. Diz ser também uma equipa trabalhadora com jogadores trabalhadores. Recordo que nesta emissão do Mercado Now tenho na minha companhia o Mário Figueiredo e também o Vítor Pinto. Vítor, tens revelações para fazer sobre Richard Rios, já lá iremos. Vou continuar aqui a dar notícias do Futebol Clube do Porto, mas é só para os nossos telespectadores saberem que já estão na minha companhia. O Futebol Clube do Porto acusa Frederico Varandas de manipular a história e inflamar o discurso em torno do futebol.
São argumentos que sustentam a queixa que a direção liderada por André Vilas-Boas enviou para a Federação Portuguesa de Futebol na pessoa de Pedro Proença. O Porto visa a abertura de um procedimento disciplinar a Frederico Varandas por parte do Conselho de Disciplina. A queixa relaciona-se com as declarações do presidente do Sporting sobre a arbitragem após o jogo frente ao Vitória de Guimarães de 23 de dezembro. De acordo com as informações recolhidas pelo jornal Record, o Porto considera que as declarações de Varandas atentaram contra um bom nome dos organismos que tutelam o futebol, bem como contra o Futebol Clube do Porto e o antigo presidente Pinto da Costa. Recorde que Frederico Varandas falou em décadas de uma arbitragem que não era independente e que tinha donos, indicando os nomes de Pinto da Costa e de Luís Filipe Vieira. A direção liderada por André Vilas-Boas considera que o presidente do Sporting quer manipular a história e lançar suspeitas sobre o presente. Tiago Silva, o mais recente reforço do Futebol Clube do Porto, já reúne atenções entre os adeptos. O jogador foi um dos mais requisitados na chegada ao aeroporto ontem à noite. A equipa regressou ao Porto depois do estágio realizado no Algarve durante a última semana. O plantel foi recebido por alguns adeptos que aproveitaram para pedir alguns autógrafos e também para tirar fotografias. Francesco Farioli estava bem disposto, acompanhado pela filha. Recordo que o Futebol Clube do Porto encerrou ontem o estágio no Algarve com uma vitória por 2-0 frente ao Farense, equipa da segunda Liga, num encontro que serviu de preparação para o aguardado clássico dos quartos de final da Taça de Portugal contra o Benfica. Aqui Tiago Silva em grande destaque e também foi um destaque na vitória do Futebol Clube do Porto, foi titular e o Porto venceu por 2-0 frente ao Farense no jogo de treino que encerrou o estágio no Algarve. O reforço de 41 anos da equipa de Francesco Farioli jogou 70 minutos ao lado de Bednarek. Pepe e Rodrigo Mora marcaram os golos do Futebol Clube do Porto, que regressou para o norte do país. Segue-se um dia de folga com o Clube do Porto a voltar aos treinos só amanhã para preparar o clássico da Taça de Portugal, recorde, na quarta-feira, com o Benfica no Estádio do Dragão. Segundo uma nota divulgada pelo clube, Farioli utilizou todos os jogadores disponíveis. No boletim clínico surgem os nomes de Neuan Pérez, Francisco Moura e também Luke de Jong. O Futebol Clube do Porto já apresentou recurso notado à multa de mais de 12 mil euros que lhe foi imposta no chamado caso da televisão. Recorde que o clube liderado por André Vilas-Boas foi castigado após o árbitro Fábio Veríssimo ter denunciado que no intervalo do jogo Futebol Clube do Porto Braga, a 2 de novembro, foram colocadas imagens de um golo anulado ao Porto na primeira parte. No relatório, o árbitro escreveu ainda que cerca de 45 minutos após o final do jogo, foi colocado na mesma televisão imagens de um jogo de camada de jovens entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, arbitrado precisamente por Fábio Veríssimo. Na defesa, o Futebol Clube do Porto alegou ter-se tratado de um lapso. Ainda assim, o Conselho de Disciplina puniu o clube com uma multa de 12.750 euros. A direção de André Vilas-Boas decidiu recorrer desta decisão para o TAD, tendo o recurso dado entrada na terça-feira. E agora o mercado do Futebol Clube do Porto. O Galatasaray está a acompanhar a situação de Alan Varela no Futebol Clube do Porto. Segundo informações que surgiram na Turquia, o clube turco está na disposição de avançar já com uma proposta de 28 milhões de euros, mais 4 milhões em objetivos, pelo médio argentino de 24 anos. Ainda assim, segundo o jornal Record, o cenário de uma possível saída de Alan Varela está completamente colocado de lado por parte dos responsáveis do Futebol Clube do Porto. Apesar de ser, nesta altura, suplente de Pablo Rosário, Alan Varela continua a fazer parte dos planos de Francesco Farioli. É um grande tema em destaque, prometido é prometido. Muitos adeptos do Benfica estão a mostrar-se revoltados com o facto de Richard Rios ter terminado o jogo frente ao Braga nas meias finais da Taça da Liga como capitão, isto depois da expulsão de Otamendi. O médio colombiano foi quem usou a braçadeira nos instantes finais no jogo, em Leiria, logo após Otamendi ter deixado o relevado. Estamos a ver a imagem de Richard Rios com a braçadeira de capitão. Mesmo com outros jogadores que estavam há mais tempo no clube em campo, nessa altura, por exemplo, Pavlidis e Tomás Araújo,
A decisão da equipa técnica do Benfica foi a de entregar a braçadeira de capitão a Richard Rios. Isto tem dado que falar nas redes sociais e com vários benfiquistas indignados com a decisão do Clube da Luz. Recorde, nomeou Rios como capitão, tendo em conta que o médio de 25 anos está longe de agradar os adeptos e teve até já alguns episódios que o marcaram pela negativa, como a ida ao Festival Sol da Caparica na véspera do jogo com o Estrela da Amadora. Apesar de tudo isto, e com Otamendi indisponível para o jogo com o Futebol Clube do Porto, fica também a dúvida de quem será o capitão no Clássico.